Olá, eu sou Eliane Brixner e hoje eu vou falar sobre a intuição. Vou começar aqui nos relembrando. Na verdade, a gente nunca está aprendendo nada, a gente está apenas relembrando aquilo que a gente já sabe. E isso é um conhecimento, né, que muitas pessoas não acreditam ou realmente nunca ouviram falar, mas todos nós, seres humanos, né, desde o início de tudo, nós temos poderes psíquicos que hoje estão ocultos e cristalizados. O que são esses poderes ocultos, né, e psíquicos? A clarividência, que é o nosso poder de enxergar além desse mundo material, desse mundo tridimensional. Temos a clareaudiência, né, que é a gente escutar além, né, escutar além do que a gente normalmente escuta aqui nessa realidade. Nós temos também a nossa intuição, que não deixa de ser, né, um desses veículos de poder psíquico. Temos a telepatia, que é uma das mais utilizadas porque a gente usa sem perceber, né? Você já reparou, você com a relação com a sua mãe ou com o seu pai, que às vezes vocês estão pensando a mesma coisa, vocês resolvem ligar ao mesmo tempo. Quando a gente está se comunicando com os animais, por mais que a gente até às vezes brinque com o nosso cachorrinho, com o nosso gato, a gente usa as nossas palavras, mas o nosso psíquico, a nossa psique está se comunicando, a gente está usando a telepatia, mesmo sem perceber. Mas a grande vantagem é que a gente pode trabalhar e começar a estimular esses poderes novamente. Claro que para isso nós precisamos de prática e de autoconhecimento. Mas voltando aqui para a intuição, a pergunta assim que mais chega para mim, né, porque eu gosto muito de falar sobre a intuição. Siga a sua intuição, escute o seu coração. Só que a maior dúvida que é apresentada é sempre, mas como que eu diferencio? Veio, né, uma ideia, mas isso é minha intuição ou é a minha mente? Essa é uma das dúvidas mais comuns. Eu, inclusive, né, passei muito tempo testando a minha intuição para que eu pudesse acreditar nela, porque por mais que eu goste muito do universo holístico, eu tenho uma dualidade, eu tenho um lado cético e mais científico também, então eu gosto de testar. E sempre que eu dou algum conselho, alguma recomendação para alguém, eu falo, não precisa escutar o que eu estou falando, você não precisa acreditar fielmente no que eu estou falando, faça o teste você mesmo, porque é a melhor forma de você comprovar e de você garantir que aquilo funciona. Então, quando a gente fala de intuição e de mente, uma pergunta básica que você pode fazer, né, para entender, para começar a diferenciar o que é intuição e o que é mental, essa ideia veio. Eu estou sentindo essa ideia ou eu estou pensando nessa ideia? Essa é uma ótima forma, porque o pensamento, ele é diferente, ele é rápido, eles são flashes, são imagens mentais, eles mudam de uma forma muito veloz. Agora o sentimento não, o sentimento ele é mais estável. Eu vou dar um exemplo prático que eu fiz na minha vida, inclusive esse ano, que foi através do trabalho de um medo que eu tinha, um medo específico. E aí aquele medo começou a tomar uma proporção um pouco maior e eu já tenho uma certa consciência, né, já tenho um certo controle e eu falei, ok, isso não pode me dominar, porque eu já tenho ferramentas suficientes para controlar isso. Então, da onde está vindo? Aí eu comecei a perceber que aquele medo, ele era totalmente conectado com a minha mente, com o meu padrão mental. Não era o que eu sentia. Eu tive uma primeira experiência de a minha mente estava lá, me projetando medo, colocando 1000 opções e 1000 cenários. Vocês já perceberam que uma fração de segundos você criou uma tragédia na sua vida? Nossa, e se aquilo acontecer? E aí você já se colocou lá naquela situação, vivenciando aquilo? Pois é. Mas o sentimento, a intuição não funciona dessa forma, não tem essa velocidade, não é incessante dessa forma. E eu comecei a perceber nessa experiência que a minha mente estava lá me bombardeando de medo e de um monte de possibilidades, só que quando eu desci para cá, para essa região, eu comecei a perceber, não
isso não está fazendo sentido, isso aqui não é real, isso é uma projeção mental. E eu falei, ok, isso parece ser um caminho. E realmente eu comecei a testar isso na minha vida em outros aspectos. Não só com medos, em outras situações. Então, quando eu percebo, quando eu tenho alguma dúvida, eu paro, né? Isso requer um pouquinho de prática, porque você precisa conseguir, assim, se conectar um pouco com o seu corpo. No momento que você não escuta seu corpo, você vai ter mais dificuldade de saber essa diferença. Mas através de meditação, de um pouquinho de prática, você vai conseguir também. Mas esse é um ótimo teste, faça isso. Quando você estiver sentindo algo muito assim, martelando ali na sua cabeça, e você estiver com dúvida, você senta. Senta, se você não quiser meditar, você coloca uma música calma que você goste, você vai para a natureza, você vai para a praia, você vai para a montanha, vai caminhar, vai brincar com o seu cachorro, não importa. Você vai fazer alguma atividade que tire a sua mente um pouco do foco e aí você vai conseguir talvez perceber se essa ideia que surgiu, que às vezes pode ser algo positivo também. Eu tive a ideia, né, de fazer um projeto, de algo, mas isso é a minha intuição que está me guiando ou é só a minha mente que está ali acelerada querendo fazer mais alguma coisa? Então essa é uma ótima forma para você começar a sua jornada com a intuição. E aí tem um outro aspecto da intuição que a gente também pode falar, que na medida que a gente vai aprofundando, né, nesses conhecimentos esotéricos e quânticos, a gente pode ter acesso a outras realidades e a outros seres. Sim, nós podemos nos conectar com os nossos anjos de guarda, com nossos guias, mestres, com os animais, com os elementais. A gente tem os animais de poder, que a gente chama que são os totens, né? Os espíritos, enfim. Cada pessoa vai desenvolvendo, né, a sua conexão com essas realidades, porque elas existem, independentemente da nossa crença, elas existem. E à medida que você vai diminuindo, saindo da 3D, a gente sai da mente, vai anulando a mente, a gente vai subindo, a gente vai diminuindo as nossas ondas cerebrais, indo lá para aquele estado de alfa, depois a gente vai indo para teta, né? O Theta Healing faz muito isso através de meditação. Aí a gente vai conseguindo acessar essas outras realidades. E aí o que acontece? Aí a dúvida não é mais entre a intuição e a mente, e sim que tipo de... é minha intuição, sou eu, meu eu superior, meu coração, minha verdade falando comigo, ou são outros seres? E aí eu vou dar a mesma técnica para você, só algumas dicasinhas, para quem já estiver um pouquinho mais avançado nesse aspecto. Quando nós temos contato com os elementais, eles têm uma energia mais parecida com a nossa. Então não é a nossa intuição, você não está sentindo aqui nessa região do seu corpo, você está sentindo como algo de fora mesmo, mas tem uma presença muito parecida com a nossa energia. Até porque talvez eu faça um outro vídeo futuramente para falar disso, sobre os planos de existência e onde nós estamos nesse plano de existência. A gente tem os planos superiores, os planos inferiores e cada os elementais, os totens de poder, os espíritos, né, os mestres e guias, cada um está numa escala e a gente vai acessando isso, né, através do que eu já falei de meditação e de todas essas práticas. Então, quando são energias dos elementais, como eu já falei, é essa energia mais rápida, assim, e mais parecida com a nossa. Quando a gente está se conectando com os nossos anjos de guarda, por exemplo, geralmente as pessoas confundem, acham que a gente vai ver aquelas asas enormes, mas geralmente não é dessa forma. A maior parte, né, das experiências com anjos de guarda, a gente percebe uma luz muito forte mesmo. Então, geralmente são anjos de guarda. E quando é a nossa intuição, eu já falei, né, que é o nosso sentimento mesmo. Temos também uma conexão com seres de outras dimensões, né, que a gente pode chamar de seres galácticos, extraterrestres, aí você usa a nomenclatura que você achar mais adequada. Mas geralmente quando tem a conexão, os extraterrestres eles têm ajudado o processo aqui na Terra já há muitos anos. A gente não tem essa informação assim muito disponível, né? Até porque para algumas pessoas isso é um pouco assustador, é um pouco assim, difícil de assimilar. Mas eles já estão em contato conosco há muito tempo. Então, geralmente, quando você tem alguma ideia muito revolucionária, alguma questão ligada muito à tecnologia, desenvolvimento, à revolução, à expansão, né? A gente está agora numa mudança de era planetária, a gente está se regenerando, está se transformando. Então, é muito comum que quem está mais desperto, quem está conectado, receba
esse tipo de ajuda, de auxílio, né? Para que a gente possa utilizar tudo isso. É como se a gente estivesse captando, canalizando boas ideias para que a gente aplique aqui na realidade física e a gente consiga promover mudanças aqui no nosso planeta, né? Porque nós estamos precisando muito dessa regeneração. E não importa em que estágio você esteja. Às vezes você pode estar vendo esse vídeo agora e achando, nossa, mas eu não sei, eu não tenho intuição, eu não me conecto com o meu anjo de guarda, eu não me conecto com ninguém, eu não vejo nada, então eu estou muito, né, abaixo numa escala evolutiva. Não, você está vivendo o seu processo. Mas eu já dei aqui algumas dicas de como você pode aos pouquinhos ir desenvolvendo isso, né? A meditação é uma das melhores formas de você se conectar, porque você consegue anular um pouco a mente e experienciar e começar a sentir mais, pensar menos e sentir mais. Essa é a minha dica para você que quer desenvolver essa intuição. Eu acho importante também falar do nosso chakra frontal, que fica nessa região aqui. Nós temos vários chakras, né, ao redor do nosso corpo, mas nós temos os 7 principais. E esse chakra frontal aqui, que a gente também chama de terceiro olho, ele é, vamos dizer, o ponto físico onde surge a nossa intuição, onde nós nos conectamos. Nós temos a glândula pineal, que fica bem aqui no meio do nosso cérebro aqui, uma glândula pequenininha, e é ela que se conecta com toda essa realidade quântica, né? Através de meditação você também pode fazer reprogramação, pode fazer ativação da sua glândula pineal. Esse é um outro poder que foi cristalizado, né, ao longo dos anos. Assim, a gente tem muitas teorias da conspiração que falam, né, que não é de interesse dos governos, né, dos líderes mundiais, que as pessoas sejam conscientes. Então, quanto mais a gente expande, mais a gente reivindica, mais a gente questiona o posicionamento e o que está acontecendo. Então, é muito mais fácil você manipular uma massa de pessoas que não têm consciência nenhuma, que vão apenas reproduzir aqueles padrões do sistema, aqueles padrões da Matrix, né? Então, isso às vezes até tem pesquisas, né, um pouco mais paralelas, a gente não encontra isso tão facilmente na internet, mas que o flúor, por exemplo, calcifica a nossa glândula pineal. Então o flúor vai sendo colocado na água, em alimentos, em produtos, na pasta de dente, a gente vai consumindo, a gente não percebe isso, não é algo que a gente aprende na escola, nem que a gente vê na televisão, muito menos. Então, por isso que é importante que a gente vá buscando conhecimentos, né, mais alternativos, outras fontes de informação, para que a gente possa se alinhar com a nossa verdade e não ser tão intoxicado, né, com esses padrões que já existem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, falando sobre a intuição. Se você achar que alguém pode também se interessar, compartilha, se inscreve no canal, né, contribui aqui com esse projeto dando o seu like e até a próxima. Gratidão!